Hello everyone! Eu sou Igor, o seu professor de inglês. Hoje eu estou com o Gilbert, que é o nosso intérprete de Libras, e ele vai deixar a nossa aula mais inclusiva. So, let's get the party started. Vamos começar? A aula de hoje é para você que vai fazer o Enem e está nos anos finais do ensino médio, ok? A aula é sobre Simple Present, o presente simples. Hoje é identificar, afirmar, perguntar e responder sobre as ações no presente. Quando usar o Simple Present? O Simple Present é um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorrem no presente. Se eu quero expressar emoções, se eu quero expressar coisas do cotidiano, eu vou usar o Simple Present. E a aula de hoje é muito importante porque vocês precisam, através do verbo, identificar em qual é o tempo verbal do texto. Aqui nós temos uma estrutura base para ser usada no Simple Present, que é o sujeito, o verbo principal, mais um complemento. Aqui eu trouxe alguns exemplos de frases que vão confirmar essa estrutura. Por exemplo, he plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. She loves chocolate. Ela ama chocolate. They go to the school in the afternoon. Eles vão para a escola de tarde. Aqui a gente nota o he como sujeito, o plays como verbo e o resto da frase como complemento. Basta observar isso e vocês vão ver que, pelo menos na forma afirmativa, é assim que o Simple Present acontece, ok? I always read the newspaper in the morning. Eu sempre leio o jornal de manhã. Notem a estrutura da frase. We generally travel to Brazil in December. Geralmente, nós viajamos para o Brasil em dezembro. A mesma coisa. Sujeito, verbo e complemento. A regra do Simple Present, a conjugação do Simple Present varia de acordo com a pessoa e a terminação do verbo e com um tipo de frase, se ela é afirmativa, se ela é uma frase negativa ou se ela é uma frase interrogativa, aquela estrutura inicial que eu dei como uma frase na afirmativa, ela vai variar de acordo com esse tempo. Affirmative form. Como regra geral, pode-se dizer que para conjugar um verbo no Simple Present, basta usá-lo no infinitivo sem o to. No caso dos pronomes I, you e we, e o they. E acrescentar s, es ou ies no caso dos pronomes he, she e it. Ok? O exemplo com o verbo love. Se eu uso o I, se eu uso o you, se eu uso o we ou se eu uso they, nós iremos conjugar o verbo no infinitivo sem o to. Mas agora, nos sujeitos he, she e o it, nós precisamos dar uma alterada no verbo. I love, eu amo. You love, você ou vocês amam. He loves, ele ama. She loves, ela ama. It, que é o neutro, que a gente usa para objetos, para animais. We, nós. E o they, eles ou elas, ok? Nos verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH ou X, é preciso acrescentar o ES no final do verbo. O verbo terminado em O, que vai ser um exemplo que eu vou dar agora, nós vamos usar ele sem o to, mas no infinitivo. Quer ver? I, you, they go. I, you, we and they go. Eu, você, nós, eles ou elas vão. Vamos. Com o caso do he, do she e do it, a gente precisa acrescentar o es no verbo. Então, nesse caso, ele vai ficar he, she, it goes. Ok? Vamos para o próximo.
Nos verbos terminados em Z, o verbo que eu vou usar é o bus. Então, pro I, pro you, pro we, pro they, o verbo será bus. Pro he, pro she e pro it, buzzes. Ok? Um exemplo de frase que eu posso dar, com o verbo buzz pode ser the bees buzzes among the flowers. As abelhas zumbem em torno das flores, em volta das flores. Ok? Um verbo terminado com SS é o verbo kiss. I kiss, you kiss, we kiss, they kiss. Mas he kisses, she kisses, it kisses, ok? Eu vou deixar aqui grafado. Kiss, kisses. Que é o verbo beijar. E o mesmo vai acontecer com os verbos terminados em X, com SH, com CH. Para ficar mais claro, com o CH nós temos o verbo watch. Watch normal para aqueles primeiros, como eu já disse, e para aqueles últimos, watches, que é assistir. Quando a gente tiver algum verbo que ele termina em Y, mas ele vai ser precedido de uma consoante, a gente vai precisar tirar o Y e acrescentar o IES. Ok? Vamos pegar um exemplo. To fry. Fry é fritar. Então, fries. Vocês vão ver aqui, olha, que nesse exemplo, nós vamos tirar o Y e acrescentar o IES. Isso é muito importante, ok? É muito importante. To fly, voar. A mesma coisa aconteceu. A gente corta o Y e a gente acrescenta o IES. Flies. Study, estudar, muito usado. Studies. E o worry, preocupar, worries. Agora, nos verbos terminados em Y, em que é precedido de vogal, a gente vai acrescentar apenas o S. A gente não tira nada, a gente mantém o verbo, mas acrescenta o S. No caso, say, dizer, says. No caso, play, que é brincar, jogar, que também é um verbo que é muito usado, plays. Na forma negativa, aqui, até nesse ponto, nós falamos da forma sempre afirmativa. Mas agora, a gente vai prestar atenção nessa regrinha que eu trouxe para mostrar como é o simple present na negativa. Sujeito, verbo auxiliar, not, verbo principal e complemento. Aqui, a partir desse ponto, nós teremos que usar um verbo auxiliar para negar a frase. Ele é o do ou ele é o does. Lembrando que o do ou does, eles têm uma tradução, mas quando se trata de um verbo ou quando a gente usa eles como auxiliar, não há tradução para eles. Verbo love, que é o verbo que eu usei nas primeiras frases para fazer o exemplo, na forma afirmativa. Eu digo, eu amo, I love. Mas, Igor, teacher, o que vai acontecer com o verbo love se eu quiser falar a frase ou identificar a frase, eu não amo? Vai ser o seguinte, I do not love. I do not love. You, a mesma coisa. A gente vai repetir o do para o you, a gente vai repetir o do para o we e a gente vai repetir para o they também. E naqueles casos do he, do she e do it, o que vai acontecer?
a gente acrescenta o ES, a gente acrescenta o does. Does not. E o verbo no final? Como ele mudava lá de acordo com o final dele, eu ia acrescentar o ES ou IS. Quando a gente coloca o verbo auxiliar e a gente coloca o not, o verbo ele volta para o infinitivo na negativa. Isso é de extrema importância. Quando a gente passa o verbo auxiliar para o negativo, o verbo principal no infinitivo. Short form é a forma curta para dizer. Na negativa, existe uma maneira de se encurtar a frase. Do not, a gente fala don't. Para does not, a gente fala doesn't. A gente pode voltar nos mesmos exemplos e mostrar como vai ficar na short form. Porque se na forma completinha ele ficava I do not love, na forma curta vai ficar I don't love. Para o he, para o she e para o it, o correto vai ser doesn't. He, she, it doesn't love. Essa vai ser a forma curta. Na forma interrogativa. Para a forma interrogativa, nós também precisamos de uma estrutura diferente. E a gente volta a acrescentar o verbo auxiliar. Nesse caso, o verbo auxiliar ele vai estar no começo da pergunta. Teacher, mas como assim? Muito diferente do português, sim, porque no português, o que a gente faz, se vai variar de uma pergunta ou se a gente vai dar uma ordem, a gente apenas altera a entonação, no inglês não. No inglês a gente precisa que alguns verbos eles comecem para que se haja uma pergunta, para que aconteça uma pergunta. I love. I love, eu amo. I don't love. Eu não amo. Mas como é que eu faço a pergunta? I love, né? Se eu amo, só o I love não funciona. Eu preciso colocar o auxiliar no começo. Que no caso do I, do. Do I love? Ponto de interrogação. Pergunta. Isso mesmo vai acontecer no you. Do you love? No we. Do we love? Do. E no they. Uma coisa que é bem curiosa e a gente também precisa entender é que o you ele tem duas formas, a forma de singular e a forma do plural. Dá pra gente usar o do, does para o you? Não. A gente vai sempre usar o do para o you. A gente conjuga ele de uma maneira só. Mas teacher, mesmo sendo como plural ou como singular, sim. A gente vai sempre manter isso para o you. E o que vai decidir ou o que vai acontecer depois com o resto da frase é que vai indicar se o you aconteceu no plural ou se ele aconteceu no singular. Para o caso do he, para o she e para o it, a gente já falou sobre ele antes, e o auxiliar que a gente vai usar para eles é o does. Does he love? Ele ama. Does she love? Ela ama. Does it love? Isso ou aquilo que é o neutro ama? Muito, muito, muito importante isso aqui. Enquanto os auxiliares do e does não têm significado, os auxiliares do e does também são usados para respostas curtas. Isso também é bem importante porque
Eu posso responder, eu posso perguntar, does he love? Ele ama? E eu posso, na resposta, encurtar também. E eu vou sempre falar, yes, he does. Eu não preciso já colocar o love. Sempre que o verbo auxiliar aparecer na pergunta, eu consigo encurtar a resposta também. Tá? Questão do Enem. Como o Simple Present vai aparecer no Enem? O Simple Present, ele é um exemplo muito simples de como o Enem não vai colocar ele de uma forma direta. Não vai aparecer assim, qual é, na pergunta do Enem, não vai aparecer qual é a forma que está no texto. Não, não vai aparecer. Nos casos mais complicados, que são os outros tempos verbais, como o passado ou present continuous, talvez isso pode acontecer, mas com o presente não. Então, por que é importante identificar o presente no Enem? Porque quando você identifica o tempo verbal do texto, a resposta vai ser muito mais fácil de ser encontrada. Vamos dar um exemplo por essa questão do Enem, por esse texto que apareceu no Enem. I too, eu também. I too sing America. Eu também canto América. I am the darker brother. Eu sou o irmão mais escuro. They send me to eat in the kitchen. Eles me mandaram comer na cozinha. When company comes, quando eles vierem, but I laugh. Eu vou rir. And I eat well. E eu vou comer bem. And grow strong. And crescer forte. Tomorrow, amanhã, I will be at the table. Eu vou estar à mesa when the company comes. Quando eles voltarem. Então aqui a gente vai conseguir entender no texto que o I é o sujeito principal. O I é o sujeito principal, então todos os verbos que vieram depois, ele está conjugado no simple present. Até mesmo o be, am, I am. Estão todos no simple present. When company comes, they send, but I left, eu rio, and I eat, and I grow. Mesmo no caso como tomorrow, que ele já dá um indício de amanhã, vai aparecer I will be. E o verbo be, diferente desse aqui, por conta da forma e do tempo verbal. Por isso é de extrema importância que a gente entenda e compreenda qual é o tempo verbal usado no Enem. E está no texto. Ok? Então é isso. A aula de hoje foi para explicar o Simple Present e eu espero que todos vocês tenham entendido muito bem o funcionamento dele. Porque isso é importante a gente entender. See you on the next class. Eu vejo vocês na próxima aula.